Infelizmente, a interferência do homem e as mudanças climáticas tornam a sobrevivência de algumas espécies um desafio enorme para a natureza. Como resultado, muitos animais acabam extintos, o que aconteceu especialmente no último ano. Conheça agora 7 animais que foram extintos em 2022. 1. Peixe-espada chinês. O peixe-espada chinês, também conhecido como esturjão chinês gigante, foi declarado extinto em 2022. Este peixe icônico, conhecido por seu tamanho enorme, atingia até 7 metros de comprimento e era uma espécie única em seu gênero. A sua extinção é resultado de uma combinação de sobrepesca e degradação do habitat, o que piorou com a construção da represa de Jezobá em 1981. Esta represa cortou a rota de migração do peixe-espada no rio Yangtze, condenando o destino à espécie. Apesar dos esforços para localizar quaisquer exemplares remanescentes, nenhum foi avistado desde 2003, levando à declaração oficial de extinção da espécie. Infelizmente, a perda do peixe-espada chinês representa não apenas a perda de uma espécie única e majestosa, mas também a perda de toda uma linha evolutiva. Esturjão de Yangtze. O esturjão de Yangtze, uma espécie de peixe nativa da China, foi declarado extinto na natureza em 2022 pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A espécie está em declínio há anos, sem indivíduos adultos vistos na natureza por um longo período de tempo. Essa extinção é o resultado de uma combinação de ameaças, como a pesca predatória, navegação irregular, construção de barragens, poluição das águas e a degradação do habitat. As barragens, em particular, impactaram a migração e a reprodução das espécies. Apesar dos esforços contínuos de propagação em cativeiro, que produziram dezenas de milhares de esturjões jovens e os soltaram no rio Yangtze, a espécie não conseguiu se recuperar na natureza. O esturjão Yangtze não está sozinho nessa, infelizmente, já que 2/3 de todas as espécies de esturjão são agora consideradas criticamente ameaçadas. 3. Rã da névoa da montanha. A rã da névoa da montanha era uma espécie de rã endêmica da Austrália e foi declarada extinta em 2022. A última vez em que a espécie foi vista foi em 1990 e extensas pesquisas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de sua presença na natureza. A rã era membro da subfamília Pelodriadinae e vivia em florestas e rios subtropicais ou tropicais úmidos de baixa altitude. As principais causas de sua extinção são a perda de habitat e a disseminação do fungo quitrídeo, que tem afetado muitas populações de anfíbios em todo o mundo. Este fungo é particularmente mortal para as rãs e outros anfíbios, uma vez que ataca a sua pele, que é vital para a regulação do equilíbrio hídrico e eletrolítico. A perda da rã da névoa da montanha é mais um exemplo do impacto devastador que a perda de habitat e as doenças podem ter sobre espécies vulneráveis. 4. Caracol arborícola de corte. O caracol arborícola de corte, espécie de caracol nativa da Polinésia Francesa, também foi declarado extinto em 2022. A última vez que a espécie foi vista foi em 1934. E acredita-se que tenha desaparecido gradativamente devido à hibridização com outra espécie introduzida. A espécie foi considerada extinta por pesquisadores em 2017, mas essa informação não foi divulgada ou adicionada à lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza até o ano passado. 5. Barbo gigante do Atlas. O barbo gigante do Atlas, um peixe endêmico do Marrocos, foi declarado extinto pela União Internacional para a Conservação da Natureza no ano passado. A espécie era nativa dos rios Kassab e Tensfit e já foi bem abundante nessas áreas. No entanto, a poluição da água, principalmente por conta do lixo doméstico que é despejado nos rios, e grandes quantidades de extração insustentável de água para irrigação, fizeram com que a espécie entrasse em extinção. A última vez que o barbo gigante do Atlas foi visto foi em 2001. Ele era realmente importante para o ecossistema local e, por isso, a perda da espécie é um golpe significativo para a biodiversidade do Marrocos. 6. Pica-pau bico de marfim. O pica-pau bico de marfim, uma espécie de pica-pau nativa do sul dos Estados Unidos e de Cuba, também está na lista das espécies extintas em 2022. A ave já foi encontrada em grande número em florestas de madeira, de lei e florestas temperadas de coníferas,
mas a destruição do habitat e a caça reduziram drasticamente sua população. A União Internacional para a Conservação da Natureza listou a espécie como criticamente ameaçada em sua lista vermelha, enquanto que a American Birding Association a declarou como definitivamente ou provavelmente extinta. O último avistamento de um pica-pau bico de marfim americano que se tem registro ocorreu na Louisiana, em 1944. E o último avistamento universal, aceito de um exemplar cubano, ocorreu em 1987, depois que um pássaro tinha sido oficialmente redescoberto lá no ano anterior, apesar de relatos esporádicos de avistamentos e outras evidências. 7. Dugongo. O dugongo era um parente do peixe-boi, que foi declarado funcionalmente extinto nas águas chinesas em 2022. Isso quer dizer que eles não são mais capazes de formar uma população saudável em águas chinesas, algo conhecido como extinção funcional. A espécie foi considerada vulnerável à extinção na maior parte de sua distribuição, mas quase desapareceu da China. Isso marca a primeira extinção funcional relatada de um grande vertebrado nas águas marinhas chinesas e serve como lembrete preocupante das ameaças enfrentadas por outras espécies marinhas. O risco é maior para a espécie dos oceanos, já que a industrialização mundial polui as águas de todo o globo. Esperamos ao menos que o número de espécies extintas seja cada vez menor ao longo dos próximos anos. Antes de ir embora, conta pra gente o que achou desse conteúdo. Também não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!